Olá, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? Vamos mais uma vez um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pastor Evandro, ele estaria aqui conosco nesse domingo à noite. Ele esteve pela manhã. Quem esteve aí pela manhã? Então, ele esteve aqui pela manhã, mas na parte da noite ele esqueceu que tinha que pregar lá em Santa Margarida. Aí hoje, no começo da semana, ele falou, esqueci, botei lá na agenda, mas acabei esquecendo. Então, ele foi pregar lá em Santa Margarida, mesmo depois de ter voltado aí das férias, mas foi porque já tinha um compromisso marcado lá com o pastor Luiz Cláudio. A igreja está completando mais um ano de vida lá. Então, ele foi lá prestigiar os irmãos. E os irmãos fiquem aqui comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quero compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 4, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, a forma de me ver. Vamos falar um pouquinho sobre a forma como... forma de me ver, né? De viver não. Como Deus fala conosco. 1 Coríntios 4, 5... 1 Coríntios 4, 3 e 4. Os irmãos acharam? Amém? Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, ou mais uma vez está conosco, seja bem-vindo. Eu espero que de fato esteja sendo uma noite agradável na presença do Senhor e que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. 1 Coríntios 4, 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Curve sua cabeça, mais uma vez, e feche seus olhos. Tente se concentrar agora na palavra do Senhor. Tu estás aqui, meu Deus. Notória é a sua presença no meio de nós. Podemos sentir, ó Deus. Sabemos também que o Senhor está aqui porque cremos na tua palavra. Nós engrandecemos o teu nome, nós te glorificamos e bendizemos ao Senhor por tudo que o Senhor é. Pedimos, meu Deus, que o Senhor possa falar aqui no meio de nós, que a tua palavra, meu Deus, possa penetrar os nossos corações, que nós possamos, meu Senhor, mudar a nossa forma de ver a nós mesmos, a fim de que o seu nome seja engrandecido, meu Deus, nas nossas vidas, meu Pai. Muda os nossos pensamentos, meu Deus, muda as nossas atitudes, meu Pai, através da ministração da tua palavra. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai amado, me usar aqui nesse momento, apenas como um objeto seu, meu Pai. Apenas como um objeto seu para abençoar os meus irmãos e os nossos visitantes, meu Deus, a partir da exposição da tua palavra. Meu Senhor amado, faça isso para o louvor da tua glória, porque toda essa reunião, todo, ó Pai amado, isso que está sendo desenvolvido aqui é para a glorificação do teu nome nas nossas vidas, Senhor. Exalte o teu nome aqui, meu Pai, para o louvor, Deus, de quem tu és. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor tenha liberdade aqui, em nome de Jesus. Amém.
Na quarta-feira, meus irmãos, eu estive ministrando a palavra aqui com os irmãos e eu estava falando um pouquinho sobre as mudanças de valores que acabamos sofrendo na nossa conversão. Depois que Jesus cruza o nosso caminho, nós possuímos um encontro real com Ele. Nunca mais pensamos da mesma forma que pensávamos. Nossa percepção da realidade acaba sendo completamente transformada, e é transformada justamente porque agora nós conseguimos enxergar o que antes não enxergávamos, nós conseguimos perceber que existe uma realidade para além da realidade que nós estamos enxergando. Existe uma realidade espiritual. E quando nós temos esse encontro com Jesus, nós percebemos essa realidade e passamos agora não viver mais segundo os valores do mundo, mas os valores de Cristo. E esse encontro, então, é muito semelhante ao encontro que Paulo teve com Jesus a caminho de Damasco, onde Jesus o encontra e Paulo ele cai do cavalo e começa a enxergar uma outra realidade, a realidade da vida em Cristo Jesus. Então, quando nós somos encontrados por Jesus, os nossos valores mudam e de repente passamos a valorizar coisas que antes não valorizávamos. E começamos também a desvalorizar algumas coisas que antes nós supervalorizávamos. Então, esse encontro com Jesus, ele é extremamente necessário para todo aquele que vive. Toda pessoa precisa passar por esse encontro com Jesus. Caso você não tenha passado por esse encontro, você é apenas um frequentador de igreja, você é apenas um adepto de uma falsa religião. Uma falsa religião. Você entra e sai da igreja, às vezes domingo após domingo, mas a sua vida não muda. Isso é muito semelhante ao que eu falei na semana passada, quando eu estava conversando com os irmãos sobre aquele deficiente, aquela pessoa portadora de necessidades especiais, que estava ali no tanque de Betesda. Ela estava dias e dias ali e não conseguia ver um milagre, até que ele teve um encontro com Jesus e Jesus o curou, não somente fisicamente, mas internamente. Se antes nós valorizávamos as coisas desse mundo como os bens materiais, após um encontro real com Jesus Cristo, passamos a olhar para os céus como sendo o lugar de maior investimento nosso. Nós começamos a viver como o apóstolo Paulo diz: busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Então, se antes valorizávamos o reconhecimento das pessoas, o sucesso pessoal, o nosso status, hoje, como servos de Jesus, temos como alvo a nossa vida no reino e a glória de Deus em tudo o que fazemos. Pelo menos, meus irmãos, deveria ser assim. Tudo que nós fazemos tem que ter como alvo principal, como maior objetivo da nossa vida, a glória de Deus. Só a glória de Deus para o cristão é o que importa. Se eu enriqueço ou se eu empobreço, o que me importa é a glória de Deus. Se eu tenho uma projeção ou não tenho, se eu sou reconhecido na minha empresa ou não sou, nada mais importa a não ser a glória de Deus. E se você não tem essa perspectiva de vida, você tem que repensar se você é um cristão de verdade. Porque é isso que importa nas nossas vidas. Os nossos valores
mudam. E é sobre isso que Paulo está tratando aqui, nesse trecho dessa carta direcionada aos irmãos de Corinto. A igreja de Corinto, como os irmãos provavelmente sabem, estava dividida em pelo menos 3 grupos. Tinha aqueles que eram adeptos ao pensamento teológico ou à forma de pregar de Apolo. Outros diziam que seguiam Pedro e outros ainda diziam que seguia Paulo e outros diziam que eu sigo a Jesus. Eram os isentões. Mas enfim, essa divisão era fruto de uma cultura na qual a igreja de Corinto estava inserida. Uma das principais distrações daquela cidade era ouvir os grandes discursos dos filósofos em praça pública. E ao ouvir esses discursos, eles tomavam posição entre o estilo de vida de um filósofo ou de outro. E eles defendiam esses filósofos e diziam, não, esse aqui está certo, esse aqui está mais correto, eu vou seguir essa perspectiva, eu vou seguir aquela perspectiva. A forma como o mundo faz as coisas, às vezes, meus irmãos, sendo trazido para a igreja local, é um problema sério. E era isso que estava acontecendo na igreja daquela cidade. Porque os irmãos estavam acostumados a ouvir os discursos dos filósofos e seguir esses filósofos, seguir essas pessoas, e essa realidade cultural também entrou na igreja de Corinto. Por eles estarem acostumados a tomarem posições e serem, então, esses seguidores dessas grandes personalidades da época, os irmãos dos Coríntios começaram a proceder assim também dentro da igreja. Esse suposto amor pela sabedoria era um problema sério ali. Paulo, Pedro, Apolo, para aqueles irmãos, eram mestres que deveriam ser seguidos como se faz com os grandes filósofos. E não há dificuldade em você ter preferência de ouvir uma pessoa ou ouvir a outra. O problema é quando você toma partido das pessoas que você ouve e desconsidera completamente todas as outras. E era isso que estava acontecendo ali. E para combater essa divisão dentro da igreja, Paulo mostra o quanto aqueles irmãos eram infantis e o quanto aqueles irmãos estavam sendo carnais com os seus grupinhos dentro da igreja. E como diz o pastor Evandro, grupo é carnal, meus irmãos. Grupinhos são carnais. Se você está dentro da igreja e tem ali o seu grupinho, a sua patotinha, ali um grupinho que ninguém mexe, você é carnal. Grupos são carnais. Então, para combater essa infantilidade dos irmãos da igreja de Corinto, Paulo vai dizer lá no capítulo 3, a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Ele está dizendo, Corinto, presta atenção, para de se gloriar de ter sido batizado por mim, ou de ter sido evangelizado por Apolo, ou por ter aprendido as coisas com Pedro. Para com esse negócio. Então Paulo argumenta que todos os mestres que passaram por aquela igreja, na verdade são obreiros de Deus. Todos os mestres são mordomos, são apenas escravos do Senhor. Simplesmente isso. Paulo vai dizer que é importante para eles é que as pessoas considerem os mestres da casa do Senhor dessa maneira, como escravos de Jesus e somente isso. E aqui, meus irmãos, cabe desenvolver uma reflexão mais profunda sobre o fato daquilo que nós valorizamos. Será que supervalorizamos o que as pessoas pensam de nós? Porque
O problema de Paulo é que os irmãos estavam desvalorizando Paulo. Eles chegavam a argumentar que Paulo, ele era alguém com muita autoridade quando escrevia, mas pessoalmente ele era manso. Alguns supervalorizavam Apolo, porque Apolo, ele era alguém muito bem instruído na filosofia, e ele tinha uma boa oratória, argumentava bem, e Paulo, por ser judeu, ele não tinha essa capacidade argumentativa que Apolo tinha. Então, alguns chegavam a menosprezar o apóstolo Paulo, até porque existiam pessoas ali dentro daquela igreja que eles se sentiam superapóstolos, pessoas que se sentiam além daquilo que eles de fato eram. Mas a Paulo vai nos mostrar se isso que as pessoas falam da gente, ou aquilo que a gente pensa de nós mesmos, tem algum sentido, meus irmãos. Será que vale a pena a gente valorizar algumas coisas desse tipo? E é isso que Paulo vai nos trazer aqui. Então vamos refletir um pouco sobre o conceito que as pessoas têm sobre nós. O conceito que as pessoas fazem sobre nós, e se vale a pena a gente se fixar naquilo que as pessoas dizem sobre a gente. Por isso que Paulo, no versículo 3, na parte A, vai dizer assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Paulo aqui demonstra que seus valores, meus irmãos, são outros. Da mesma forma, não importa o que a igreja ou qualquer outra pessoa pensa sobre você. Não importa o julgamento sobre ele, perdão. Não importa o julgamento das pessoas. Mesmo sendo o fundador daquela igreja, ele não estava interessado nas honras, ou no reconhecimento, ou no sucesso que a igreja poderia conferir a ele. Não, ele não estava interessado nisso. Paulo estava focado no serviço que ele presta ao Senhor, e somente isso. E aos irmãos da Galácia, ele escreve algo semelhante. Ele vai dizer assim: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quem ele é não está relacionado com o que as pessoas dizem ou pensam sobre quem ele é. Ele é o que é. Algumas pessoas valorizam demais a forma que os outros pensam deles, meus irmãos. Isso é um problema. A pessoa que quer sempre estar na moda, mesmo que a moda seja ridícula, a pessoa se veste para poder estar incluído. E tem uns negócios, meus irmãos, que não dá. Mas a pessoa quer ficar na moda só para estar ali de boa, todo mundo olhar. O camarada não tem grana, não tem um centavo no bolso, mas ele tenta ostentar com um carrão, só para as pessoas olharem para ele e falar: nossa! Como? Mas o cara... Eu conheço a história que o diácono Alex me contou, de um camarada que vendeu a casa dele para morar no carro. Sabe? Que loucura! O carro vai depreciando, mas o cara quer ostentar. Por quê? O que mais ele valoriza é aquilo que as pessoas pensam dele. Então vale a pena para uma pessoa desse tipo gastar dinheiro com a etiqueta de roupa. Mas a pessoa quer ostentar a etiqueta. Porque parece que aquilo que cobre ela vai a valorizar. Quem somos não precisa ser moldado pelo que as pessoas querem que sejamos. Não podemos basear nossa identidade nos outros, meus irmãos. Você nunca será o que o outro quer que você seja. Nunca será. O caminho de viver pautado no que o outro pensa de nós é um caminho da frustração e do desânimo pessoal. Esse é o caminho.
Porque nunca seremos o que o outro espera que sejamos. Nunca seremos. Nunca vamos atingir o alto padrão do outro, porque o outro sempre bota um alto padrão. E a gente nunca vai conseguir atingir. Em Jesus Cristo, precisamos ser quem somos. Ser quem somos. Por outro lado, nós também temos que parar de tentar ficar moldando os outros. Presta atenção, ninguém muda ninguém, meus irmãos. Só por um milagre as pessoas são transformadas. Só por um milagre que vai lá dentro do coração e transforma um coração de pedra em um coração voltado para as coisas de Deus. Porque para mim, a única mudança realmente significativa é quando a pessoa é transformada no Senhor. Essa é a verdade. Você não vai conseguir mudar o seu esposo ou a sua esposa. Ah, eu vou namorar com ele, eu sei que ele tem um probleminha ali, mas eu vou mudar. Vai pensando. Se não for por graça e misericórdia de Deus, se não for o quebrantamento do Senhor, não vai mudar. Não vai mudar. Você pode até mudar exteriormente. Quando eu conheci a Bianca, eu tinha uns cabelinhos bem enroladinhos. Ela me seduziu e me fez cortar o meu cabelo. Eu me olhava no espelho e parecia que eu era um rato tosado. Mas por dentro, meus irmãos, isso ela não conseguia mudar. Só Deus. Você não precisa ser quem o seu esposo quer que você seja. Não, de maneira nenhuma. Você não precisa ser o que a igreja quer que você seja. Claro que não. Você não precisa ser aquilo que seu grupinho de amigos espera que você seja. Você é o que é. E é libertador pensar dessa maneira, meus irmãos. Que você não está aqui para agradar ninguém. É o que eu estou falando. O caminho de quem quer viver uma vida para agradar o outro é um caminho de frustração, de desânimo. Desânimo, você não vai conseguir. Por isso que Paulo vai dizer, quando escreve para os irmãos de Corinto, vocês estão pensando que eu estou aqui para agradar vocês? Presta atenção, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Eu não estou aqui para poder agradar vocês. E essa deve ser a postura do ministro do Senhor. É o que Paulo está mostrando aqui. O ministro do Senhor não está aqui para agradar. O objetivo não é aqui você vir para se sentir, como é que eu estou feliz, como eu amo esse pastor. Eu gosto que os irmãos me amam, sabe? Às vezes os irmãos me dão uns presentes. Isso é bom, meus irmãos. Pode dar, não ligo não. Tem os irmãos que fazem umas comidas, vai lá, eu acho que eles olham para o pastor, está tão magrinho, aí me dá uns... Eu como mesmo, meus irmãos. Depois eu dou um jeito de queimar essa gordura toda. Mas o que eu estou querendo dizer é que o pastor não está aqui para agradar. O pastor Evandro não está aqui para me agradar. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Mas, única e exclusivamente, o Senhor das nossas vidas. Única e exclusivamente. E a gente não tem que aliviar a palavra para você se sentir um pouquinho mais confortável, mas para que você mude de vida, para que você seja transformado, para que você seja alguém que de fato vai se encontrar com Deus e com Ele reinar para toda a eternidade. Ainda que seja quebrado, lanhado, o objetivo é que Cristo seja moldado na sua vida. Mas nós estamos inseridos nessa cultura em que a imagem é tudo. O modo como as pessoas nos veem acaba sendo o que nós supervalorizamos. E essa é a cultura da atualidade. Tudo vira status na rede social. Até a sua comida. Você come um negócio diferente, eu vou botar ali que eu estou comendo um negócio diferente. Mas o arroz e feijão com ovo, tu não bota. Aí só quando é diferente. A cultura nos tornou verdadeiros caçadores de likes. A gente faz tudo para levar um like. E quando no seu Instagram ou Facebook está lá um monte de curtidas, nossa, olha aí como é que tá vendo? Já tenho 23 curtidas.
É isso que a gente está buscando na cultura de um modo geral. Verdadeiros caçadores da aprovação alheia. Porque no fundo nós desejamos ser reconhecidos. Porque no fundo nós queremos algo para nos destacar dos outros. É algo que está dentro da gente. Algo que precisa ser mostrado. Eu quero me destacar. Eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor do que o outro. Essa é a nossa cultura. Eu quero ter a melhor roupa, eu quero ter a melhor beleza, eu quero ser mais belo. É a cultura que nós vivemos. E na cultura, é o nosso maior horror ser cancelado. Por isso a gente tem medo de se posicionar em algumas situações, sabe? A gente tem medo de ser cancelado, porque agora, na cultura atual, é moda o cancelamento. Cancela esse crente aí, que está falando esses negócios. Bloqueia ele. A gente tem medo desse negócio. E às vezes isso nos impossibilita de nos posicionar da maneira que nós deveríamos nos posicionar. Porque é muito mais fácil falar pro pecador, Jesus te ama, do que falar, olha, se arrependa porque o seu caminho é um caminho de ida para o inferno. Mas se você se arrepender, aí sim, Jesus te ama e existe graça para a tua vida. E a gente às vezes acaba vivendo como cristão 007. Eu já fui, meus irmãos, Átila Bônios. Quando eu era novo convertido, adolescente, eu tinha uma biblinha desse tamaninho aqui assim, ó, botava no bolso e ia para a igreja. Eu andava com as calças largas, botava a Bíblia no bolso e ninguém sabia que eu era crente. Eu tinha vergonha desse negócio. Ia lá para a igreja, 007. Porque tinha uns grupinhos lá no meu bairro que, poxa, eles eram meus amigos, vão ficar vendo eu ir para a igreja. E às vezes eu dava uns mole também, entendeu? Então, aí ia vir aqueles, tu não é crente? Mas essa aqui é a realidade. E os crentes raiz da época botavam logo um bibrão debaixo do braço. E já ia lá, paz do Senhor, a Bíblia é gigante. Isso aqui é dessa época, meus irmãos. Não é verdade? Hoje a gente bota no celular, tá tudo tranquilo. Mas a gente tem vergonha de se posicionar. Às vezes eu saio... Às vezes eu vou no mercado, aí eu vou de pastor. Aí a Bianca fala, tira esse negócio que eu vou pensar que eu sou mulher do padre. E eu falo para cá, meu filho. Aí o pessoal do mercado apostou para saber se eu era pastor ou se eu era padre. Aí perguntaram, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Viu? Não falei que ele era pastor? Também com o pastor, como é que o padre vai conseguir uma morena dessa bonita? Mas às vezes a gente tem vergonha de se posicionar, sabe, meus irmãos? Se posicionar no nosso trabalho, porque a gente importa muito com o que as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer da gente. A gente tem vergonha. Algumas pessoas possuem medo de possuir uma postura firme diante das situações do cotidiano, porque estão sempre buscando o veredito dos tribunais humanos. Estão sempre preocupados com o julgamento das pessoas. Aí o jovem, que é cristão, cede à pressão do grupo. Ele está lá, está aqui na igreja, está ouvindo, mas quando está com um grupo dos amigos, cede à pressão. Cede por quê? Para não se sentir excluído. Aí o homem que precisa manter uma posição firme, ele quer manter uma posição de machão diante dos colegas e vive uma vida de discurso de pessoas adúlteras, vendo coisas que não deveria na frente dos colegas. Sabe por quê? Vergonha de se posicionar. É isso que acontece, meus irmãos. E a mulher que quer estar sempre bonita para que todo mundo possa ver, está sempre arrumada. Isso não porque ela gosta, mas para poder se sentir superior às outras. Essa é a realidade. Aqueles pais que possuem medo, o bispo falou hoje com muita propriedade sobre isso. Aqueles pais que possuem medo de se posicionar dentro das suas casas, porque tem medo de perder o amor do seu filho, perder o amor, tem medo de ser cancelado pela própria criança. É porque a gente supervaloriza demais aquilo que as pessoas acham da gente. Quando os servos de Deus estão buscando a aprovação dos outros, os homens da igreja a igreja busca aprovação,
ela se torna completamente secularizada. E nessa busca por aceitação do mundo, na busca por ser relevante aos olhos dos homens, a igreja acaba sendo irrelevante para Deus. Pode ser relevante para os homens, mas para Deus irrelevante. E aí que a igreja se perde. Ela se perde por tentar ser uma igreja inclusiva, no sentido que o mundo entende ser uma igreja inclusiva, no sentido de deixar os membros livres para caírem dentro, mergulhados nos seus desejos mais infames. E isso chama de igreja inclusiva. A igreja se perde quando os membros dão vazão aos seus desejos pecaminosos e simplesmente a aceitação da comunidade. A igreja se perde quando amolece na pregação do evangelho, dando ênfase no amor de Deus sem falar na justiça. A igreja acaba se perdendo para mudar, quando resolve mudar a sua liturgia, para poder se adequar e ficar mais atraente para esse mundo. A igreja se perde quando a gente busca aceitação do outro. Quando a gente busca aceitação desse mundo, meus irmãos. Contudo, muitos acreditam que se deve jogar tudo para o alto com relação ao que o mundo pensa sobre si, e na verdade as pessoas precisam ser quem elas são, ou aquilo que elas acham que devem ser. Quando não é assim, busca se autovalorizar. Afinal, precisamos ser quem somos e ter orgulho de quem somos. É como diz a sabedoria popular desse mundo: ninguém vai te amar se você não se amar primeiro. Então, você tem que se amar. Para algumas pessoas, o importante é ser autêntico no sentido de seguir os seus próprios conceitos sobre si. Então, eles vão para um extremo, o outro extremo. Não liga para o que as pessoas pensam, mas sobre o que elas mesmas pensam delas. Então, é um conceito que nós possuímos de nós mesmos. Nós vimos o conceito de que as pessoas possuem de nós, agora aquilo que nós criamos e que possuímos de nós mesmos. Paulo não se importava com o que as pessoas pensavam deles, mas também não dava muita bola para aquilo que ele pensava sobre ele mesmo. Ele diz, no versículo 3, na parte B, nem eu julgo a mim mesmo. Nem eu julgo a mim mesmo. E nesse caso, ele vai muito além da forma como as pessoas no mundo pensam sobre si. No mundo, as pessoas tentam viver conforme os seus próprios valores, conforme as suas próprias normas pré-estabelecidas, por eles mesmos. As pessoas vivem conforme sua própria razão. E isso é muito semelhante à postura de alguns filósofos da época da igreja de Corinto. Era muito comum, porque eles acreditavam que a razão humana era a medida de todas as coisas. Eles consideravam a consciência como o juiz máximo do homem. E essa postura é um abandono geral da opinião do outro e a imposição de quem você quer ser. Na sociedade atual, de modo geral, o que se diz é o seguinte: decida quem você é e viva conforme a sua decisão. Seja você, independente do que as pessoas pensam. Não importa o que eu faço, se é certo ou errado. Quem são vocês para me julgar? Essa é a posição do mundo. A pessoa, mesmo sendo incoerente, não querem ser julgadas, não querem ser confrontadas. Elas não querem ser confrontadas nos seus erros, nos seus pecados. As pessoas acham que todos que chamam a atenção delas não devem fazer porque não devem ser julgados pelos outros. Vem com esse papinho de que não me julgue, não me julgue. Não julgue a minha roupa, não julgue o meu modo de ser. Eu gosto de ser cristão à minha própria vontade. Como que se o cristianismo moldasse os seus próprios desejos. Porque na sociedade que nós vivemos, cada pessoa quer uma religião pessoal. O camarada diz ser cristão, mas toda vez vai olhar o horóscopo. Vai olhar o que o signo dele tem. O camarada coloca lá, cristão, signo de não sei o quê. Isso não existe, meus irmãos.
É incoerente. Mas a questão é, não me julga. A irmã se diz cristã e coloca lá a sua foto seminua na internet e glorificando a Deus. Glória a Deus. É real, meus irmãos. É incoerente. E vai dizer, irmão, isso não procede. Para ver se você não vai julgar você. Você está me julgando. A Bíblia diz para não julgar. Não, a Bíblia diz para julgar conforme a vontade de Deus. Conforme a palavra do Senhor. Nesse mundo, ninguém pode falar que o outro está errado na forma que ele escolheu ser quem ele é. O importante é satisfazer o seu ego. O importante é a autoestima. A minha autoestima tem que estar valorizada. O importante é a satisfação do meu prazer. Se me dá prazer, eu vou fazer e pronto. Ninguém tem nada a ver com isso. Esse é o pensamento desse mundo. Na sociedade atual, o ser humano buscando a autonomia e a autossatisfação, faz o que quer, da forma que deseja, e a sua consciência não lhe julga. A sua consciência não lhe traz acusação. Então, está valendo tudo. Eu sou quem eu sou. Não importa o que as pessoas vão dizer. É de um extremo para o outro. Quando não liga para o que os outros vão dizer, vive conforme aquilo que acha que deve ser feito. Que loucura é essa? Desse mundo que nós estamos vivendo. Paulo poderia seguir o curso desse mundo, porque ele declara, lá no versículo 3, na parte B, e no versículo 4, na parte A, porque nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. A consciência dele não acusava ele do que ele estava fazendo. Ele disse, então, eu não me julgo. Contudo, ele não para por aí, porque os que param por aí são como as pessoas do mundo. A consciência não me acusa, então eu posso fazer do jeito que eu quero fazer. Mas ele continua, ele diz assim, nem por isso me dou por justificado. A minha consciência não me acusa, mas eu não me dou por justificado. A minha consciência está tranquila, mas isso não me faz inocente. Nossa consciência pode estar tranquila, não quer dizer que tudo está tranquilo. Você pode estar fazendo o que você está fazendo e a sua consciência pode não te acusar. Talvez ela esteja cauterizada. Talvez ela não tem mais consciência cristã dentro da sua cabeça. Por isso que você faz o que você faz e nada te acusa. Paulo tinha uma profunda desconfiança da sua própria percepção de si mesmo. Ele sabia que, mesmo que a sua consciência não lhe acusasse, isso não fazia dele alguém justificado. Isso porque ele tinha noção clara dos efeitos do pecado na sua vida. Ele sabia como a maneira que o pecado atingiu a sua própria consciência sobre determinados fatos. E às vezes a gente não entende isso. Não é porque a sua consciência não te acusa que você não está errado. Não é porque não toca aquele sininho de que algo está estranho. É que a tua consciência está tudo bem. Mas talvez seja porque a tua consciência é uma consciência morta no Espírito Santo de Deus. Ela não é uma consciência voltada para as coisas de Deus. É como é importante a gente ter noção clara da doutrina do pecado. Eu estava falando isso com os irmãos lá do CETEB. A martiologia, a doutrina do pecado. A gente precisa ter consciência do quanto esse negócio atingiu a nossa vida. Como que os teólogos vão chamar os efeitos noéticos da queda. De que a nossa consciência é uma consciência sem o Espírito Santo, que não faz as coisas conforme a vontade de Deus.
Isso porque a nossa percepção das coisas que nós fazemos pode estar bem corrompida pelo engano. Milhares de pessoas foram executadas, por exemplo, no século passado, por conta de uma ideologia chamada comunismo. E as pessoas que promoveram essa ideologia tinham a consciência limpa, matando uma porção de gente, inclusive muitos dos cristãos, acreditando que estavam fazendo bem para a humanidade. E a consciência estava super tranquila, porque era mais importante transformar a sociedade do que preservar a vida de algumas pessoas. Será que Hitler, ele tinha a consciência, o acusando de ter matado milhares e milhares de judeus, gays, milhares e milhares de ciganos, negros? Será que ele tinha a consciência de que o que ele estava fazendo era errado? Não, porque a sua consciência já estava tomada por uma ideologia humana. E o que ele achava ser certo era o que completamente estava errado. Mas não é porque a consciência dele não o acusava, não é porque a consciência dele não dizia para ele que ele estava errado, que ele estava certo. Não é porque a nossa consciência está tranquila que o pecado deixou de ser pecado, meus irmãos. Pecado vai continuar sendo pecado, mesmo que você acredite ter nascido assim. Vai continuar sendo pecado. Pecado vai continuar sendo pecado, mesmo que você acredite que esses impulsos que você sente são impulsos naturais e você precisa dar vazão a eles. Pecado vai continuar sendo pecado, mesmo que você ache que ame essa pessoa que você está, que não é a pessoa que você deveria estar. Pecado vai continuar sendo pecado, mesmo que seja um relacionamento ótimo e não haja nenhuma discussão no meio de vocês. Se Deus não aprova, é pecado. Independente do que a sua consciência diz. Independente se a sua consciência diz que está tudo ok. Independente se toda a sociedade diga que está tudo ok. Se não está na palavra do Senhor, não está ok. Pecado é pecado. Pecado destrói. Pecado acaba com a gente, meus irmãos. Não importa o que a minha consciência diz. O que importa é o que Deus diz. Mas eu não acho assim. Mas Deus não te perguntou o que tu acha. Ele simplesmente diz o que é. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. E se Ele diz que é, tem que ser. Pecado vai ser pecado mesmo que a sua consciência não te acuse. Minha consciência está tranquila. Nem por isso estou justificado. Por isso Paulo vai dizer para Timóteo: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo não diz, eu era pecador. Ele está dizendo, eu sou o pior de todos os pecadores. Ele tinha consciência de quem ele era, apenas um pecador. Então ele vai dizer para os coríntios, vocês podem achar, vocês podem me julgar, mas eu não me deixo ser julgado por vocês. A minha consciência também está tranquila, mas eu não vou deixar ser julgado pela minha própria consciência. Porque a minha consciência também foi afetada pelo pecado. Mas ele não se deixa definir então pelos seus pecados, meus irmãos. Ele tem noção do que de fato deve julgar ele. E esse julgamento é o conceito de Deus, o conceito que Deus possui sobre nós. E é isso que a gente tem que nos focar. Não o que os outros acham de mim, não o que eu acho de mim mesmo, mas o que Deus acha de mim. O que Deus pensa de mim. Porque o que os outros acham de mim pode não estar certo. O que os outros esperam de mim pode não estar correto. O que eu acho de mim mesmo e como eu me defino. Tem gente que está se definindo como cachorro, gente. Como eu me defino também não importa.
Importa é o que Deus acha de mim. O que Deus pensa de mim. Por isso ele vai falar, pois quem me julga é o Senhor. Paulo não deixa com que os outros irmãos, com que os irmãos de Corinto julguem ele, ou defina quem ele é. Mas também ele não se julga e não se define pela sua própria consciência. Ele sabe que ele é um pecador, mas ele não deixa com que o pecado seja a identidade dele. Não, o pecado não é a minha identidade. Eu tenho uma nova identidade. Isso porque para Paulo, o mais importante era o julgamento do Senhor. E isso que nós devemos nos importar, meus irmãos. Não importa o que o outro pensa de mim, mas também não importa o que eu penso de mim mesmo. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa é o que Deus pensa de você. Isso que é importante. Paulo aqui está se colocando apenas como um servo de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Então, a aprovação dos coríntios sobre as suas ações não fazia diferença, e nem mesmo o que ele pensava sobre ele. A verdade é que nós vivemos a nossa vida sobre a expectativa dos outros. E quando nós radicalizamos, vivemos conforme a nossa própria consciência. Eu não devo ser o que os outros querem que eu seja. Eu não devo ser o que eu quero ser, mas aquilo que Deus quer que eu seja. A opinião de Deus é o que interessa. A opinião de Deus. E em Jesus, meus irmãos, em Jesus, nós não somos definidos pelo nosso pecado. Em Jesus, as minhas ações não mais me definem. Mas Deus que me define. Porque ele diz, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você somos definidos por aquilo que Cristo fez na cruz. Se você reconhece Jesus como seu Salvador, agora você tem uma nova definição. Não que o estigma que os outros põem sobre você, não aquilo que você acha, mas aquilo que Deus diz sobre você. E em Jesus, todos os quantos receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus, a saber os que creem no nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne humana, mas da vontade de Deus. Eu e você, meus irmãos, somos definidos por Deus, e em Cristo nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus, meus irmãos. Nós não somos definidos pelo que o pecado diz que nós somos. Nós somos nova criatura. Nova criatura, eu e você, nova criatura em Cristo Jesus. Mas a verdade é, quem é você? Você é nova criatura? Como você tem se julgado? Como você tem se considerado? Essa noite você precisa entender que Deus é aquele que te julga como você deve ser julgado. E Ele sabe quem você é. Em Cristo Jesus, você pode ser filho de Deus. Em Cristo Jesus, você pode ter uma nova definição na sua vida. Em Cristo Jesus, você não é mais um maconheiro, mas filho de Deus. Em Cristo Jesus, você não é mais o adúltero, mas o filho de Deus. Em Cristo Jesus, você não é mais o agressor da sua esposa, mas filho de Deus. Em Cristo Jesus, você é outra pessoa, porque aqueles que creem nasceram de novo. Você quer ser filho de Deus? Entrega seu caminho ao Senhor. Você quer ter uma nova vida e ser definido não pelo que as pessoas te definem, não pelos estigmas que colocam sobre você. Você quer ser uma outra pessoa, não ser definido por aquilo que você acha que você é, ou que inculcaram na sua cabeça que você é. Em Cristo Jesus você tem uma nova vida. E é o que Ele está te propondo agora.
uma nova vida. Vamos ficar de pé, meus irmãos. O que Deus colocou no meu coração, eu trouxe para os irmãos. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Curve sua cabeça. Talvez você esteja vivendo uma indefinição na sua vida. Hein, jovem? Hein, adolescente? Talvez você não saiba quem você é. Que tal fazer essa oração agora? Talvez você esteja com um problema na sua mente também. Vem à igreja, domingo após domingo, mas não sabe quem é. Talvez os pecados que você pratica que estejam te definindo. Eu quero te dizer que você em Cristo Jesus, mais uma vez eu repito, pode ter uma nova vida. Aleluia! Você pode ter uma nova vida. Você pode ser outra pessoa. Você pode ser transformado de maneira tal que as pessoas vão olhar e não vão te reconhecer. As pessoas vão olhar para você e vão ver um brilho diferente. E você vai dizer, eu tive um encontro com Jesus. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou livre. Não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do julgamento das pessoas. Eu não me importo mais com o meu ego. Eu entendi que eu sou servo de Deus. Curve sua cabeça. Aqui nos colocamos, meu Deus. Aqui nós nos colocamos diante de Ti. Sabendo que somos, ó Deus, fracos. Somos pecadores, meu Deus. Ah, meu Pai amado. Sabendo que às vezes, meu Deus, nós queremos atender, ó Pai, a expectativa do outro. Atender a expectativa do namorado, do esposo, dos pais. Atender as expectativas dos outros, meu Deus. Ah, meu Deus amado, eu não consigo, meu Pai. Eu não consigo, mas eu quero desistir, meu Deus. Quero desistir, Senhor, de ficar, ó Pai, tentando ser o que as pessoas querem que eu seja. Mas eu também não quero me autodefinir, meu Senhor. Eu não quero ser, ó Pai amado, de maneira nenhuma, meu Deus, aquilo que eu acho que eu tenho que ser, ó Pai. Eu não quero ter orgulho das minhas grosserias, meu Deus. Eu não quero ter orgulho, meu Pai amado. Ah, Senhor, de viver uma vida de pecado, meu Deus. Eu não quero ter orgulho, meu Pai, de ser, ó Pai amado, ah, Senhor, uma pessoa que vive fora dos seus caminhos. Eu quero ser redefinido pelo Senhor. Eu quero ter uma nova vida, meu Deus. Ah, Senhor amado, se aqui tem algum irmão, ó Deus, que está com problema de definição de quem é, meu Pai, mostra-se para ele, meu Deus, e diz quem Tu és. Diz quem Tu és e diz quem Ele é. Ah, Senhor amado, que ele possa entender, ó Deus, que em Ti, ó Pai amado, nós somos mais que vencedores, que em Ti, meu Deus, somos raça eleitas, sacerdócio santo, povo exclusivo do Senhor, meu Deus. Ah, meu Pai amado, defina a nossa vida, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Louvemos ao Senhor. Você nasceu de novo? Então cante conosco. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança.
Jesus e cante. Nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Pai, por essa nova vida que o Senhor nos deu, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Senhor. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver. Quero saber que o Senhor em ti, Senhor. A realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Agora cante bem alto ao Senhor, agradecendo a Ele. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Em Cristo. Com Cristo eu fui justificado. Morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Cristo vive em nós, Cristo vive em nós. Por isso nós te exaltamos, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor define as nossas vidas, porque o Senhor nos julga conforme o teu querer, meu Pai. Bendizemos o teu nome, ó Deus. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Uma nova criança. Talvez você, vindo aqui hoje, justamente com essa indecisão, você não sabe mais quem você é. Você está perdido em você mesmo e nos seus próprios pensamentos. Eu quero dizer que Deus tem uma definição para você. Ele quer te chamar de filho, meu. Ele quer te dar uma nova vida. Por isso eu lhe digo, entrega seu caminho ao Senhor. Se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, levante sua mão que eu quero orar pela sua vida. Se você quer ter uma nova definição na sua vida, levante sua mão e diga: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti.
entregar o seu caminho ao Senhor e quer ter uma nova perspectiva de vida, vem aqui, uma nova vida. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Levante sua mão, sai do seu lugar e vem aqui. Diga: eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero mudar de vida. Essa é a oportunidade que você tem. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor? Você quer voltar para o Senhor? Você nunca viveu uma vida de cristão de verdade? Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Não, você já tem essa definição. Você já sabe quem você é. Então nós vamos embora nesse momento. Mas mesmo assim, se você quer entregar o seu caminho ao Senhor, eu estarei à disposição no final dessa reunião, desse culto, para poder orar pela sua vida. Saiba, o Senhor quer te chamar de filho. Ele quer transformar você e te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor amado, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor nos falou hoje. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos traz uma vida, meu Pai, voltada para segundo aquilo que o Senhor quer. Nós queremos viver para a Tua glória. Nós queremos, meu Deus amado, pensar menos em nós e mais na Tua vontade, porque queremos viver, ó Deus, para a glória do Teu nome. Porque, ó Pai amado, se morremos, se vivemos, o nosso viver é Cristo. Se morremos em Ti, é lucro, meu Deus. Porque os nossos valores, ó Deus, são outros, ó Pai. Ah, leva os meus irmãos guardados pelas Tuas mãos poderosas. Meu Deus amado, eu lhe peço, Senhor, noites de sono tranquilas, meu Pai, livres da insônia, meu Deus, noites de sono, meu Pai amado, reparador, meu Senhor. Eu lhe peço para os meus irmãos, meu Deus, dias, ó Deus, de vitórias na Tua presença, dias de vitórias em Ti, ó Deus. Ah, meu Deus amado, eu lhe peço que o Senhor fortifique os nossos passos, meu Deus, para vivermos durante essa semana segundo aquilo que agrada o Teu coração, não aquilo que agrada os outros ou a nós mesmos, mas a Ti. Leva-nos, irmãos, guardados pela Tua mão poderosa, meu Deus. É o que nós Te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito esteja com todos, e com todos permaneça não só hoje, mas para todos sempre. E quem recebe isso, diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Você pode se assentar, agradecer a Deus. Se você quer entregar seu caminho ao Senhor e ter uma nova vida em Cristo Jesus, eu estou aqui à sua disposição para orar por você. Próximo encontro então será quarta-feira às 19h20. Até nos vermos novamente. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Visitantes, volte sempre. Deus abençoe.